Sejam muito bem-vindos à Casa de São Francisco de Assis. Estamos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos sobre os ensinamentos do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras do codificador Allan Kardec. O meu nome é Tayane, eu faço parte do grupo de colaboradores da casa. E hoje nós vamos estar conversando sobre o capítulo 14 desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele traz como título Honrar Pai e Mãe. Dentro deste capítulo, nós vamos encontrar muitos ensinamentos sobre os reajustes familiares. Nós vamos estar falando então sobre esses reajustes que devem ocorrer dentro dos nossos lares com os nossos familiares. Para isso, então, eu vou estar lendo uma parte aqui do Evangelho, essa obra que tanto nos guia, tanto nos orienta, o nosso grande guia dentro do Espiritismo, que é o Evangelho, e aí depois nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre isso. E dentro desse capítulo, então, fala o seguinte: os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Desculpa. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Ou seja, resumindo o que está dizendo aqui no Evangelho, normalmente, quase sempre, nós encarnamos com espíritos os quais nós já tivemos algum relacionamento anteriormente, em outras encarnações. Esses espíritos tiveram grande afinidade conosco, nos demos muito bem com eles, ou não nos demos bem em outra encarnação e viemos agora reencarnar todos juntos para resgatarmos as dificuldades. E aqui aí no Evangelho ainda fala o seguinte: os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação, ou seja, afinidade de pensamento, Nós podemos estar unidos, termos afinidade de pensamento, tanto no lado bom quanto no lado ruim. Eu posso me ligar a um espírito tanto com sentimentos e pensamentos bons em relação a ele e ele em relação a mim, ou sentimentos e pensamentos ruins. Por isso que aqui diz que nós estamos ligados, Os laços são antes, durante e depois da encarnação, Por isso a importância de nós estarmos resolvendo os relacionamentos durante a encarnação, para que depois dela não existam mais esses problemas de relacionamento e de afinidade. E para completar, que diz que é por isso que dois seres nascidos de
pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelo Espírito, as diversas encarnações. Isso também você pode esclarecer melhor lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala um pouco mais sobre isso. E aqui está se referindo, então, àqueles amigos, né? Aqueles espíritos que a gente encontra durante a jornada, aqueles amigos que a gente chama de irmãos, que muitas vezes têm mais afinidade conosco do que os nossos próprios irmãos de sangue. Mas então, meus irmãos, falando sobre esse capítulo, né, sobre esses reajustes familiares, quem de nós não tem aquele parente, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele primo, o qual a gente se dá muito bem, o qual a gente tem muita facilidade de se relacionar, né? Os nossos pensamentos fecham, nós recebemos apoio dessa pessoa, damos apoio para essa pessoa. Quando o sapato aperta, quando uma dificuldade acontece, a gente sabe que tem aquela pessoa ali para contar. E essa pessoa também sabe que tem a nossa ajuda. Todos nós temos algum familiar, algum parente, né, com esse tipo de relacionamento. E todos nós, ou a grande maioria de nós, temos aquele familiar o qual a gente tem muita dificuldade de se relacionar. E aí eu não me refiro àquelas cobranças entre pai e filhos, né? Pais e filhos se cobram. Os filhos cobram os pais de não terem feito mais por eles. Os pais se cobram por não terem feito mais pelos seus filhos, né? Os pais normalmente carregam muita culpa. A gente sempre acha que poderia ter feito mais ou ter feito melhor, né? E eu costumo brincar que nós somos 3 filhas na minha família e eu sou a filha do meio. E eu sempre brinco que o filho do meio é o mais prejudicado, né? Eu brinco com meus pais que a minha irmã mais velha ganhava roupa nova por ser a irmã mais velha, a mais nova ganhava iogurte, bolacha, né? Por ser o bebê, por ser a mais novinha. E eu, sendo a filha do meio, usava a roupa que deixava de servir na mais velha e comia o resto da bolacha do iogurte que a mais nova não queria, né? Então a gente sempre tem esse tipo de cobrança com os pais e os pais também se cobram muito pelo que conseguiram proporcionar para nós, mas na verdade os pais eles deram aquilo que estava dentro das possibilidades deles naquele momento, né? Muitos pais conseguem ser melhores avós do que foram como pais, né? Porque já estão em outra fase da vida, tem mais tempo para dar amor, para dar carinho, para dar atenção. Tempo que não tinham quando eram mais jovens e precisavam trabalhar para garantir o nosso sustento, né? Na vida, na terceira idade, os avós também eles têm uma sabedoria maior, já tiveram uma vivência maior, têm uma paciência maior que muitas vezes não tinham quando eram pais. Então tudo isso deve ser considerado por nós filhos, né? A partir do momento que nós entendemos que nós temos a obrigação de buscar a nossa evolução, independente do tipo de crescimento, de tratamento que nós recebemos dos nossos pais, independente do tipo de mágoa que nós carregamos ou do tipo de trauma que nós trazemos, cabe a nós
procurarmos evoluirmos e curarmos esses traumas, né, essas carências que nós tivemos, independente daquilo que os nossos pais puderam nos proporcionar. Isso é autoconhecimento. Mas quando eu me referia a um parente que a gente tem dificuldade de se relacionar, eu não me referia especificamente aos pais, né, por todas essas questões que eu coloquei. Mas eu me referia, pode ser também aos pais, mas aquele familiar que nós falamos água, ele fala vinho, ou vice-versa. Aquele familiar que a gente tem muita dificuldade de ter uma troca, muita dificuldade de conversar, de chegar num consenso, né? E aí cabe a nós escolhermos qual é o sentimento que nós geramos dentro de nós quando nós temos algum embate, algum atrito com esse familiar, o qual nós não nos damos muito bem. E é exatamente esse familiar aquele que nós temos que resgatar alguma divergência, aquele que nós temos que resolver alguma questão. Não é aquele que a gente tem dificuldade de se relacionar, e sim este no qual a gente encontra alguma dificuldade de relacionamento, é o que nós viemos para resgatar, para nos aperfeiçoarmos nesse relacionamento e vencermos essas diferenças. Quando essa pessoa nos ofende, cabe a nós, é nossa responsabilidade, o sentimento que nós geramos dentro de nós diante dessa crítica, desta ofensa, desse embate, desta briga. É minha responsabilidade a forma que eu aceito essa crítica, essa divergência. É minha responsabilidade o sentimento que eu gero dentro de mim e o que eu carrego dentro de mim, se eu vou carregar mágoa, se eu vou carregar rancor ou não. É muito tênue o limite entre ouvir uma ofensa, ouvir uma opinião contrária à minha, calar ou rebater. São milésimos de segundo a escolha que nós podemos fazer. E quando eu digo calar, é calar no sentido de encerrar a briga, de acalmar, de trocar a energia daquela situação que está acontecendo entre eu e esse familiar que eu tenho uma divergência, para posteriormente, no melhor momento, quando eu estiver calma, quando ele estiver calmo, nós sentarmos e tentarmos conversar novamente, né? Colocarmos de uma outra forma a situação, o assunto que era motivo daquele embate, né? Olha, quem sabe nós chegamos a um consenso, um meio termo que fique bom para mim, que fique bom para ti. Quando nós estamos já um pouco mais evoluídos, desprovidos do orgulho, da vaidade, a gente já consegue chegar para esse familiar que a gente tem dificuldade de dizer: olha, eu carrego dentro de mim muitas mágoas, muitas carências, colocar para ele todas as dificuldades que a gente carrega dentro da gente. E quando tu me afronta, quando tu coloca as coisas dessa forma, tu me fere mais ainda. Eu preciso que tu entenda essas minhas dificuldades. Eu preciso que a gente consiga chegar no consenso. Então, o calar naquele momento da discussão é simplesmente para encerrar a discussão, trocar a energia e posteriormente colocarmos a situação novamente e tentarmos chegar numa solução, tentarmos ir evoluindo esse relacionamento. Esse é o nosso papel de espíritas, não calarmos para guardar mágoas
E aí eu falo com propriedade, porque grande parte da minha vida eu calei e guardei mágoas. E não coloquei esse assunto posteriormente com aquele familiar que eu tenho desavença. Isso vai gerando muitas rancores dentro de nós, muita tristeza, e todos esses sentimentos automaticamente vão gerando doenças dentro de nós. Por isso a importância também de estarmos resolvendo esses relacionamentos. E esse grande líder que nós tivemos, ao longo da humanidade, que foi Jesus Cristo, ele fala em todos os capítulos do Evangelho que fora da caridade não há salvação. E ele sempre falava que a maior de todas as caridades é a paciência. Não existe caridade sem esquecimento das ofensas, está aqui nesse capítulo. Não existe caridade com ódio no coração. Não existe caridade sem perdão. Então, tudo isso a gente tem que pensar em relação a esse familiar que a gente tem dificuldade, né? Jesus ainda dizia que a caridade de dar ajuda aos pobres, aos mais necessitados, ela é muito vantajosa, muito meritória. Mas a maior de todas as caridades é a de termos a paciência com nossos pais, paciência com os nossos filhos, paciência com este familiar que a gente tem dificuldade. Na relação pais e filhos, os pais, além de gerar o corpo físico, são responsáveis pelo desenvolvimento moral e intelectual dos filhos. Nós temos a responsabilidade de ajudar os nossos filhos a progredirem. E aí entra a paciência de entender a personalidade daquele espírito que está se apresentando diante de nós. Os pais que estão vivenciando os filhos na adolescência, o quão difícil que estão os nossos adolescentes hoje em dia, que acham que os pais têm obrigação de dar tudo para eles, que acham que eles têm apenas a obrigação de receber. E a importância dos pais em orientarem, em guiarem esses espíritos no caminho do bem, no caminho da moral, da melhor conduta. A relação entre irmãos, né? A importância de nós estarmos contribuindo para o aprimoramento do nosso irmão também, do nosso irmão de sangue, do nosso irmão espiritual, que é o nosso amigo. Muitas vezes nós estamos num entendimento maior da vida, da doutrina, dos ensinamentos de Jesus. Cabe a nós passarmos esses ensinamentos para os nossos irmãos de jornada, sejam eles espirituais ou de sangue, que não estiverem trilhando um bom caminho. No relacionamento entre casais, né, a importância de exercermos a paciência dentro dos nossos relacionamentos familiares entre os casais. Se colocar no lugar do outro, focar nas qualidades do marido, da esposa, não somente nos defeitos. Saber a hora certa de conversarmos, não na hora em que um dos dois está mais brabo, mais fora do seu centro. Saber a hora certa de conversar. E aí me veio na lembrança uma história da Dona Maria, vou chamar de Dona Maria, aqui, que tinha
um marido muito difícil, né, de conviver, uma pessoa de difícil convivência, que reclamava muito da vida, estava sempre chateado, sempre de mau humor. E aí a Dona Maria, que estava indo nas sessões mediúnicas, frequentando o centro espírita, aprendeu lá que tinha que ter paciência, que tinha que guardar. Ela interpretou que ela tinha que guardar, calar, silenciar, ter paciência com aquele esposo que era uma pessoa de mais difícil trato. E aí a Dona Maria, que interpretou dessa forma, foi aguentando, foi aturando esse marido. Chegou um momento que ele desencarnou, né? Ela seguiu a vida dela até o momento do desencarne dela. Quando ela desencarnou, ela chegou lá no plano espiritual, se deparou com o irmão que estava responsável pelo processo reencarnatório dela. E aí ele perguntou para ela: "E aí, Dona Maria, o que a senhora fez da sua vida, da sua encarnação, da sua jornada?" Ela disse: "Olha, basicamente eu vivi mais depois que meu marido desencarnou, né? Até ele desencarnar, ele era uma pessoa de difícil convivência, reclamava de tudo, mas eu fiz tudo certo. Eu aturei ele, eu aguentei as brabezas, o mau humor dele, porque a minha intenção é não voltar mais com ele. Resolvi o que eu tinha que resolver com ele lá, aguentei tudo." E aí esse espírito amigo olhou para ela e disse: "Muito bem, Dona Maria. A senhora cumpriu parte da sua missão. A senhora aguentou, a senhora aturou ele, como a senhora disse. Agora vocês vão voltar juntos para a senhora aprender a amá-lo." Então fica esse ensinamento, meus irmãos. Como diz aqui no Evangelho, a gente precisa sim fazer a caridade da paciência, mas esquecer as ofensas. Não guardar ódio no coração, perdoar e principalmente aprendermos a amar, pois todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos a nossa bagagem espiritual, bagagem dessa vida. Por isso, a importância de nos colocarmos sempre uns nos lugares dos outros. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos de receber dentro dos nossos lares. E mais ainda, fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber. O meu abraço para vocês. Espero de alguma forma ter contribuído para a reflexão dentro dos nossos lares, para que possamos buscar paz, para que os nossos lares sejam realmente o nosso refúgio, o nosso porto seguro. Até breve.